Capítulo 36. Quando Donald me disse onde iríamos morar, fiquei surpresa e desnorteada. A primeira pergunta que fiz a ele foi o que a sua mãe diria. Absolutamente nada, Anne, ele respondeu com firmeza. Ela criou essa situação toda com suas ações egoístas. Se não fosse por ela, estaríamos casados agora, criando nosso filho juntos, e Astbury teria sido vendida. Apesar de Donald tentar me reconfortar, uma inquietação distinta permaneceu. Maud Astbury nunca gostou de mim, e instintivamente eu sentia que era mais do que preconceito racial. Ela sabia que eu enxergava através de sua máscara, sua alma egoísta. E se os criados começarem a falar? Perguntei a Donald. Afinal, eles me conhecem. Sim, conhecem, Donald respondeu. Mas eu já pensei nisso. Vamos dizer que você se casou quando esteve na Índia, mas seu marido faleceu e você é viúva agora. Talvez seja sensato inventar um novo sobrenome para vocês dois. Ele colocou sua mão sobre a minha. Você vem comigo para Astbury, Annie. Quero você e nosso filho perto de mim. Pode não ser perfeito, mas é o melhor que posso fazer. Pedi um tempo para pensar nessa sugestão. Havia muita coisa nisso que eu não gostava. Morar perto de Donald e ter que assistir a ele com sua nova esposa não era, de modo algum, agradável. Pensando nisso agora, sei que estava muito vulnerável. Sim, sobrevivi, mas por pouco. Em Keighley, procurei apenas me manter viva, assim como você, meu querido Mo, desistindo de qualquer plano para o futuro. Precisei de todo o dinheiro dos rubis, para pagar a conta do hospital, pagar o aluguel e comprar comida para nós. Ainda que desejasse recusar o apoio de Donald, no momento em que ele me encontrou, eu enfrentava a miséria. Não podia mais recusar ajuda. Poderia ser mais feliz enfrentando uma morte prematura que traindo meu precioso orgulho, mas não podia deixar você à mercê da sorte. A providência decretou que Donald nos encontrasse a tempo. E apesar de sentir a bilis subir a garganta, cada vez que pensava em nós dois escondidos por ele, sabia que não tinha outra escolha a não ser aceitar a proposta de Donald, fosse ela qual fosse. Na última semana, enquanto estava sentada no belo quarto que Celina tão generosamente me deu, pude sentir minhas forças voltando. A boa comida e o descanso começavam a me restabelecer, e minha mente se tornava mais clara. Pelo menos se achava a situação intolerável, eu poderia ver a oferta de Donald como um período de descanso, e talvez assim que ficasse mais forte, fosse capaz de retornar à enfermagem e ganhar a nossa independência. Mas eu poderia suportar a ideia de Donald retornando à sua esposa depois de estar conosco. Foi sobre isso que mais refleti. Nosso amor sempre foi tão completo. Eu não conseguia imaginar como esse sentimento poderia sobreviver com uma terceira pessoa envolvida. Então, através de Celina, que disse à sua amiga Minty que eu havia sido encontrada, recebi uma carta de Indira me dizendo que estava grávida. Ela reclamava com sua habitual veemência dos enjoos matinais e da hostilidade da primeira esposa de Varun, que tinha superioridade sobre Indira no palácio, se não no coração de seu marido. A carta me fez pensar sobre minha própria situação e questionar se era de algum modo diferente da posição de Indira. Os dois homens que amávamos tinham esposas que ganhavam precedência sobre nós
mesmo se, como Indira disse, nós tivéssemos o seu amor. Se eu tivesse me casado com um príncipe da Índia, teria que compartilhar meu marido com pelo menos uma mulher. Embora Donald não houvesse colocado um anel no meu dedo, éramos casados de todas as formas que importavam. Assim que comecei a olhar as coisas desta forma, passei a lutar menos. O fato de Donald ter se casado com Violet porque ela era considerada socialmente adequada e tinha um dote que garantia a permanência de Astbury Hall na família foi um acordo idêntico a qualquer casamento de um príncipe em meu país de origem. Se pensasse em mim como a segunda esposa de Donald, em vez de sua amante, a situação pareceria muito mais aceitável para mim. Além disso, qualquer dúvida que restava foi aniquilada, pelo simples fato de que eu amava o seu pai. Vamos para Devon com você, eu finalmente disse a ele. Ah, querida, estou tão feliz por você concordar. Sei que não é perfeito, Anne. E quem dera estar levando você para Astbury Hall. Pensei em uma cabana que não fica exatamente na propriedade ou no vilarejo, mas na várzea. É bem isolada, e isso é importante se eu pretendo visitar vocês regularmente. Estou contente em viver com o silêncio e a solidão, especialmente quando tenho Mó para me fazer companhia. Concordei. Bem, a casa está vazia há muitos anos, então vai demorar umas semanas até eu deixar o lugar habitável. Você está de acordo em ficar aqui em Kensington enquanto isso? Se Celina não se importar em nos acomodar, você sabe que ela adora você, e com o bebê a caminho e Henry ainda na França, acho que é bom para ela ter companhia. Então, estamos decididos? Sim, acho que sim, respondi. Donald ficou conosco por mais de 2 dias, então disse que precisava voltar antes do fim de semana para Astbury Hall. Sua esposa estava organizando uma festa para mostrar a nova decoração e ele deveria estar presente. Fiz o meu melhor para não me importar. Aquela foi apenas a primeira de muitas ocasiões em que eu teria de suportar se fosse fazer parte da sua vida no futuro. Eu me despedi com um sorriso, me concentrando em Indira e em como ela deve cerrar os dentes e curvar-se diante da primeira esposa de seu marido. Lembro-me das semanas enquanto esperávamos nossa nova casa ser renovada, como dias tranquilos. Você, graças à oferta abundante de comida saudável, um berço limpo e quente, e o par de braços menos cansados da mãe a seu redor, começou a desabrochar. Ganhou peso em menos de um mês e começou a engatinhar. Sua estrutura, agora robusta, o carregava rapidamente pelo chão do quarto. O bebê de Celina chegou sem complicações em outubro, e eu apreciei a oportunidade de retribuir sua bondade, cuidando dela e do bebê, a quem ela e Henry decidiram chamar de Fleur. Depois, no início de dezembro, Donald nos levou para Devon. Eu percebia que ele estava animado com minha primeira impressão sobre a nossa nova casa. Uma estrada acidentada atravessando a várzea nos levou a uma depressão, onde um chalé estava bem aconchegado. Construída com pedra local, tinha uma janela de cada lado da porta principal e era muito bonito, lembrando um pouco a paróquia de Charlotte, em Oxenhope. O riacho onde Donald e eu passamos horas conversando naquele verão tão distante passava em frente da casa. Donald estacionou seu Crossley na parte de trás do chalé, em seguida fechou o portão, que ficava em um muro alto de madeira, a fim de evitar olhares curiosos. Tomando minha mão, nos levou até a porta dos fundos e a abriu. Entramos em uma cozinha de teto baixo e seguimos por um corredor estreito até uma sala de estar pequena,
recém-pintada com uma lareira. No andar superior, no minúsculo segundo quarto que Donald cuidadosamente transformou em berçário, coloquei você no berço para descansar. Em seguida entrei no quarto maior, notando as cortinas floridas que tocavam o chão e uma grande cama de casal coberta por uma colcha de retalhos. "O que você acha, Anne?" ele perguntou ansioso. "É lindo, Donald", respondi honestamente emocionada. Depois da miséria claustrofóbica de Keighley, parecia o paraíso. Mandei substituírem as janelas e instalar luz elétrica, além de incluir um banheiro ao lado da área de serviço e... Isto é para você. Ele tirou um feixe de papel do bolso e me entregou. Olhei para as páginas, compreendendo o seu significado. Isto quer dizer, querida, que eu, Lord Donald Astbury, lhe garanto o arrendamento vitalício deste chalé. Significa que ninguém pode expulsá-la daqui, não importa o que aconteça comigo. Por todo o tempo que desejar, esta é a sua casa. Lágrimas espontaneamente brotaram em meus olhos. Desde que meu pai morreu e me mudei com minha mãe para a Zenana, nunca tive uma casa minha. Obrigada, Donald. Querida Anne, isto não é nada. Você merece muito mais. Ele me tomou nos braços e me abraçou. Então começou a me beijar. Talvez fosse o alívio por finalmente estar em um lugar seguro, por ter alguém cuidando de mim tão enternecidamente, que senti meu corpo responder a ele. Caímos juntos sobre a cama grande e confortável. Talvez fosse o tempo ou as muitas semanas que passamos juntos sem contato físico, mas fazer amor com Donald pareceu ainda mais ardente que antes. Ficamos deitados lado a lado depois, nossos braços envolvendo um ao outro, nosso filho dormindo tranquilamente no quarto ao lado. Fiz o melhor que pude para não imaginar Donald fazendo o mesmo com sua esposa. Ironicamente, foi ele quem mencionou. Agora me lembro como isso deveria ser. Ele disse, exasperado: "Te amo, Anne, você não pode saber quanto." "E eu amo você, Donald." Nós adormecemos, e eu sabia que ambos estávamos em paz, pela primeira vez desde que parti para a Índia. Seja qual for o pacto que fizemos para estarmos ali juntos, ou o quanto era moralmente errado, nada poderia ser mais certo naquele momento. Bem mais tarde, enquanto eu o alimentava na cozinha, Donald me mostrou os armários estocados com comida. "Tenho uma última surpresa para você. Vamos lá fora." Com você bem protegido do frio em uma manta, seguimos Donald para fora do chalé. Havia um estábulo perto do celeiro no pátio quadrado. Donald abriu a porta e acendeu uma lâmpada pendurada em um prego. "Aqui, menina, conheça sua nova senhoria." Donald acariciou o focinho da égua. Seu pelo brilhava como mogno polido e ela tinha uma estrela branca na testa. Ainda não dei um nome a ela. Achei que você deveria escolher, já que ela será sua. Acariciei o focinho macio da égua. E você, atento para um novo brinquedo, estendeu suas mãos pequeninas para tocá-la também. "Ela é linda, Donald. Obrigada." "Vou chamá-la de Sheba, já que se parece com uma rainha." "Perfeito. Ela está longe de ser o garanhão que você está acostumada a montar, mas é pacato bastante para Mo aprender quando for maior. Também há uma carroça no celeiro. Assim, você pode ir ao vilarejo quando precisar." "Parece que você pensou em tudo." Eu disse enquanto nos apressávamos na volta ao chalé, e eu colocava um pouco de água para ferver para fazer um chá. "Mas você sabe que o pessoal local
vai perceber imediatamente que estou aqui, especialmente se eu for para a vila, com um pônei e uma carroça, observei. Sim, Anne, claro que vão reconhecer você. Com certeza muitos ficarão felizes por vê-la. Lembre-se de que é natural, dada a sua relação antiga com minha família, que tenhamos oferecido um lar para você depois do falecimento de seu marido. Ele me consolou. E Violet? Perguntei. Se ela souber de mim pelos criados e suspeitar de alguma coisa... Posso prometer que a única coisa que não me preocupa é Violet. Atualmente, ela é a estrela da cena social, considerada a mulher mais bela de Londres, se não de toda a Inglaterra. Você nunca conheceu uma mulher mais confiante ou segura de sua posição e fascínio. Duvido que ela pense por um segundo em seu marido com uma viúva indiana que mora na várzea. Donald notou minha atenção repentina. Desculpe, querida. Ele tocou minha mão. Quanto ao relacionamento dela com os criados, eles poderiam ser invisíveis, se considerarmos o interesse que ela tem por eles, ou por suas vidas pessoais. Apenas executam sua função e ela não se interessa por nada mais. Há sempre muita coisa para eles se ocuparem. Ela toma 2 banhos por dia e os lençóis da cama dela são trocados toda manhã. Como uma rainha, sussurrei, me lembrando de que a Marani tinha hábitos similares. Mas, por outro lado, tudo na Índia era vítima do calor e da poeira. Na América, Violet é parte da nobreza, criada com o melhor de tudo. Acredito que ela pense que nós ingleses, eu inclusive, somos um tanto quanto imundos. Donald sorriu. O que estou tentando dizer é que é Violet quem está no centro do mundo de Violet. Duvido que ela irá notar quando eu contar a ela sobre sua chegada. Você vai contar? Claro, mas ela está atualmente envolvida em organizar um grande baile de Natal. Está convidando todos os seus amigos chiques de Londres. Tenho certeza de que não vai pensar em você 2 vezes depois que eu falar com ela. Espero que você esteja certo, Donald. Estremeci involuntariamente. Nada disso é culpa dela, você não deve magoá-la. Eu sei. Ele concordou olhando para o relógio. E, infelizmente, o jantar é em 1 hora e ela está esperando o meu retorno de Londres. Venho ver como as coisas estão com vocês 2 amanhã de manhã. Você vai ficar bem aqui sozinha? É realmente um chalé aconchegante. Queria de todo o coração poder ficar, mas não posso. Ficaremos bem. Respondi, olhando você segurar no pé da mesa e tentar inutilmente ficar de pé. Mo vai começar a falar logo, não vai, pequenino? Donald se curvou e deu um beijo suave em sua testa. Certo, melhor eu ir. Ele disse abotoando o casaco e seguindo em direção à porta. A boa notícia é que posso atravessar a várzea, por aqui para voltar à estrada principal e entrar pelos portões principais de Astbury. Também posso simplesmente selar Glory e cavalgar diretamente da casa em 15 minutos. Você vai se cansar de me ver, garanto. Duvido, eu disse beijando seus lábios. Obrigada, Donald. Eu me sinto segura pela primeira vez em muito, muito tempo. Ele me soprou um beijo. Seus lábios se despediram e ele se foi. Depois disso, coloquei você para dormir em seu berço e caminhei por minha nova casa olhando contente para cada canto e detalhe que Donald havia preparado para mim. Acendi a lareira na sala de estar e examinei os livros que estavam nas estantes de ambos os lados da lareira. Donald havia escolhido alguns dos meus romances preferidos e eram histórias que eu iria ler e reler durante as noites que viriam. Durante os longos meses de inverno, quando a várzea se tornava um deserto de neve, onde eu estava presa, e Donald se esforçava para chegar com Glory, para trazer comida, leite e amor,
Eu lia incansavelmente, ainda que minha vida fosse solitária. Me encontrei vivendo com uma sensação crescente de paz interior. Talvez fosse a neve me proporcionando uma sensação falsa de segurança. Ela me separava de Astbury Hall e de seus residentes invisíveis, e eu vivia em um vazio, apenas com você e Donald como companhia. Em retrospecto, acho que aqueles meses foram exatamente o que eu precisava para curar minha alma ferida. Houve momentos naquele primeiro ano de sua vida em que quase perdi toda a esperança, quando não era mais capaz de ver, sentir, ouvir ou mesmo acreditar nas coisas que sempre me guiaram. Quando desejei a morte mais que a vida e compreendi pela primeira vez o que era não ter ninguém. Mesmo naquele momento, em dias que podiam passar sem que eu visse o meu querido Donald, eu sabia com certeza que era amada. Me lembro que a época do Natal foi difícil. Donald estava ocupado com as celebrações no hall, onde muitos dos amigos e parentes americanos de Violet chegavam para comemorar com ela, então eu ouvia muito pouco. Na véspera de Natal, ele nos fez uma visita breve, trazendo uma cesta com um peru grande, o suficiente para alimentar uma família com 12 bocas, e presentes para nós dois. Na manhã de Natal, abri meu presente, que havia ficado sob nosso pinheiro. Era um cordão de pérolas brancas, com uma mensagem amorosa escondida na caixa. Eu o coloquei naquela manhã de Natal, em 1920, e ele permanece ao redor de meu pescoço, até hoje. Quando a neve começou a derreter no início de março, minha vida no chalé às margens do riacho começou a mudar. Donald me disse que a mãe de Violet estava doente e sua esposa estava retornando a Nova York para ficar com ela. Ela não pediu para você ir junto? Perguntei quando estávamos sentados diante da lareira na sala de estar, admirando você tentar dar seus primeiros passos. Claro que sim, Donald respondeu. Mas mencionei que, se for administrar Astbury como um negócio, como o papai Drumner deseja, a primavera é uma hora muito ruim para deixar o país, porque é quando as ovelhas dão cria, e Violet pareceu não ligar quando eu disse que deveria ficar. Aquela primavera, quando Violet partiu para a América, foi uma época perfeita. Donald combinava com Celina para fingir que estava com ela em Londres. Durante aqueles poucos dias, ele dirigia até nós na várzea, escondia o carro nos fundos da casa e nós vivíamos como uma família normal. Conforme a várzea ganhava vida a nosso redor, nós três apreciávamos a tranquilidade de nosso mundo isolado. A única tristeza era que você nunca poderia chamar Donald de papai, entre aspas. E precisamos tomar muito cuidado para não dizer nada importante em sua frente. Inevitavelmente, você encontrou seu próprio termo para o homem que se tornou uma grande parte de sua vida. Senhor Dom, vem! Você exigia, levantando seus pequenos braços para seu pai te abraçar. Donald começou a colocar você sobre o pônei, trotando pelo jardim enquanto você gritava de prazer. E geralmente trazia pequenos agrados, sorvetes para você e mudas que apanhava nos jardins de Astbury para eu plantar em nosso jardim. Aqui, ele disse um dia, desmontando de Glory e me entregando uma pequena planta coberta de espinhos, trouxe uma roseira. O jardineiro de Astbury estava replantando alguns canteiros e me disse que esta é uma espécie incomum e exótica, chamada rosa da meia-noite. Imediatamente pensei em você. Ele sorriu me beijando.
Vamos plantar? Talvez no jardim da frente? Sugeriu. Depois daqueles meses terríveis, duvidando de que Donald me amasse, eu sabia agora, com todo o meu coração, que não era verdade. Enquanto o ouvia reclamar da pobreza que muitos ainda viviam na Inglaterra, da injustiça por tanto pertencer a tão poucos, e de que ele não podia mudar o mundo, mas podia fazer algo melhor para melhorar o estado das casas de seus próprios empregados na propriedade, eu sentia mais respeito por ele. David Lloyd George está fazendo o possível, mas o medo de mudança entre alguns políticos, em sua maioria da classe aristocrática, dificulta que algumas reformas sejam aprovadas. Donald declarou quando estávamos sentados no jardim em um fim de tarde. Meu pai sempre dizia que conseguir empurrar uma rocha apenas 1 centímetro durante uma vida inteira é o mesmo que arremessar um pedregulho no mar todos os dias. A mudança acontece devagar, mas acontece. Donald, garanti. Você é diferente hoje, mas muitas pessoas começarão a enxergar o mundo como você. Minha mãe sempre me achou esquisito porque era amigo de um dos filhos de nosso cavalariço, quando eu era jovem. Lembro-me que insisti que ele deveria jantar conosco no hall, porque sempre parecia estar faminto. Eu costumava roubar comida da cozinha para dar a ele. Nunca tolerei o sistema de classes e ainda não tolero. Estava pensando, eu disse mudando de assunto. Posso visitar o hall antes de sua esposa voltar da América? Queria ver se algumas das ervas medicinais que plantei no jardim da cozinha ainda vivem. Gostaria de pegar algumas mudas e começar meu próprio jardim aqui. Claro que sim. Lembre-se, Anne, o único segredo é o que compartilhamos um com o outro, não sua presença aqui em Estebury. Não há necessidade alguma de você se esconder, agora que a primavera chegou. Na verdade, seria mais natural se você não fizesse isso. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto suavemente, contanto que eu me lembre de não agarrá-la na frente dos outros. Ele sorriu, olhando para o relógio da cozinha. Certo, hora de voltar. Ele suspirou. As ovelhas vão começar a parir a qualquer momento.